Olha só, uma comunidade isolada, né? Numa ilha. De repente, começam a acontecer milagres. Chega um padre novo, super carismático, meio misterioso. E junto com ele, uma criatura com asas. Parece um monstro saído de um pesadelo. Mas, assim, eles chamam de anjo. É a premissa de Missa da Meia-Noite, né? Uma série que deu o que falar. Exato. E hoje a gente vai dar uma olhada nela, mas não só pelo terror, sabe? A gente vai usar uma análise bem interessante do Jorge Guerra Pires, um PhD que saiu no Medium. Ah, sim, eu vi essa análise. Muito boa. Ele usa a série para mostrar uma coisa fascinante, a flexibilidade da Bíblia. Como um texto pode ser torcido para significar coisas tão diferentes. É isso que a gente quer, desvendar aqui. É uma ótima abordagem, porque a série, como o Pires aponta, né, ela não é só susto. É quase uma reflexão sobre como a gente molda textos sagrados. Ela usa a própria linguagem bíblica, a estrutura de evangelho, para, subverter as coisas. Para mostrar como a fé, o medo e a própria ambiguidade do texto podem levar a gente para caminhos bem inesperados. E a ideia central do Pires, que eu achei assim de cair o queixo, é que a série faz tipo um experimento mental, sabe? Ele diz que é como se testassem a hipótese. E se anjos fossem, na verdade, vampiros? Parece loucura, né? Mas é aí que entra a análise dele. É. E o mais doido é que, segundo ele, a própria série encontra versículos que, se você tirar do contexto, poderiam apoiar essa ideia. Que passagens são essas que ele cita? Então, aí que a análise fica provocadora mesmo. O Pires menciona como a série martela naquela passagem de João 6, se não beberdes o meu sangue, não tereis vida. Nossa, pesado. Sim. Ou pega Levítico, que fala que a vida da carne está no sangue. E até, olha só, descrições de anjos na Bíblia que não são nada bonitinhos. Às vezes, são descritos como seres aterradores, com poderes físicos imensos. Bem diferente do anjinho barroco, né? Totalmente. A série pega esses fragmentos, né, e constrói a narrativa angelical deles em cima disso. É uma costura, assim, bem específica. E isso leva direto para o ponto principal do Pires, que ele chama de plasticidade da Bíblia. Como é que ele explica isso melhor? Parece ser a chave de tudo, né? Exato, é o conceito central. Ele faz uma analogia interessante, compara a interpretação bíblica com tentar resolver um sistema matemático que é mal posto, sabe? Não muito. O que seria isso? É um sistema onde a mesma equação pode ter várias soluções, às vezes infinitas. A Bíblia, com suas ambiguidades, traduções diferentes, várias mãos escrevendo, buracos na história, ela funcionaria de um jeito parecido. Ah, tá. O mesmo texto, várias interpretações possíveis. Precisamente. E a consequência disso, segundo Pires, é que o texto acaba funcionando meio como um espelho. Ele reflete mais as crenças, os medos, os desejos de quem está lendo do que uma verdade única objetiva. Faz sentido, vemos isso o tempo todo, né? A mesma Bíblia usada para justificar amor e violência. Exatamente. Perdão e condenação. Essa plasticidade em ação. E aí entra o que ele chama de engenharia reversa, né? Quer dizer, a pessoa já tem a resposta que ela quer. Tipo, essa criatura é um anjo. Ou, sei lá, prosperidade financeira é sinal de Deus. Ou até dinossauros estão na Bíblia. Isso. Aí ela sai caçando no versículo qualquer coisinha que pareça confirmar o que ela já decidiu acreditar. Exatamente essa a ideia. E o Pires dá exemplos reais disso fora da série. Ele cita, por exemplo, algumas linhas da Umbanda, que usam uma passagem bem obscura lá do Apocalipse sobre 7 espíritos, para basear parte da cosmologia deles. Interessante. Ou a teologia da prosperidade, né? Que foca em versículos sobre riqueza e ignora um monte de outros sobre simplicidade, sobre desapego. Sim, essa é bem conhecida. E tem exemplos mais recentes também. Ele menciona interpretações como a do pastor André Valadão, tentando encaixar drones e mísseis na guerra Israel-Irã em profecias do Apocalipse, falando de gafanhotos com rosto de homem. Nossa, é forçar a barra, né? E essa coisa de tentar encaixar dinossauro, tipo T-Rex, na descrição do Behemoth, lá em Jó. Nossa, isso mostra bem essa flexibilidade levada ao extremo. A necessidade de fazer caber, né?
totalmente. Mostra como o desejo de validar uma crença pode distorcer completamente a leitura. E é aí que o Pires aponta um problema sério que ele chama de perigo epistemológico, ou seja, um problema na forma como a gente constrói conhecimento a partir desse texto. Explica melhor isso. Perigo epistemológico. É o seguinte, se um texto é tão, mas tão flexível que pode confirmar quase qualquer coisa, inclusive essa ideia maluca de anjo-vampiro, então ele perde a capacidade de refutar ideias. Ah! E um sistema que não consegue refutar nada, que não tem como ser provado falso, bom, ele também não consegue provar nada de forma sólida, robusta. Falta o que a ciência chama de falseabilidade, sabe? Entendi. Se tudo serve, nada serve direito. Isso! E em Missa da Meia-Noite, isso fica escancarado. A comunidade, ela precisa acreditar no milagre, na cura, na vida eterna que aquela criatura promete. A fé deles vira um filtro, ignora a evidência que está na cara. A criatura mata, bebe sangue. Mas o rótulo anjo, que eles encontraram apoio em versículos ambíguos, ele prevalece sobre a realidade monstruosa. Então, a grande sacada da análise do Pires, pelo que entendi, é que a série meio que usa a própria Bíblia contra ela mesma para mostrar essa fragilidade. Se dá para justificar até um anjo vampiro com a Bíblia, talvez o problema não seja o monstro em si. Mas o modelo interpretativo, né, o sistema que permite isso. Exato. A fé vira quase um teatro para justificar o que é cômodo, o que a gente deseja, e não o que talvez seja verdade. A criatura nem precisava ser bonita, bastava prometer o que eles mais queriam. E pronto. É exatamente essa conclusão que o Pires desenha. Ele sugere que talvez o verdadeiro horror não seja nem a criatura, que ele até levanta a hipótese de ser só, sei lá, uma entidade biológica, um predador que a gente não entende. O horror mesmo estaria na nossa tendência, muito humana, de divinizar o que a gente não explica. Principalmente quando tem medo, ignorância, desejo envolvido. A gente acaba sacrificando a razão, às vezes até a própria vida, né? Em nome de promessas que a gente pescou em textos. Textos que são muito, muito maleáveis. Isso levanta uma questão bem profunda, né? Sobre fé e desejo e como eles se misturam na hora de ler um texto. Sem dúvida. E essa maleabilidade toda, como ela serve aos nossos medos e anseios, é algo que o próprio Pires explora mais a fundo em outros trabalhos dele, né? Como ele menciona lá no artigo original. Sim, ele tem outros escritos sobre isso. Fica então uma provocação final para quem está ouvindo a gente pensar um pouco. Se esses textos, que para muitos são sagrados, a fonte da verdade final, são na verdade tão plásticos assim, a ponto de justificar quase tudo, o que isso quer dizer sobre a nossa busca por sentido neles? Até onde vai o poder do nosso desejo de acreditar para moldar não só o que a gente lê, mas o que a gente percebe como realidade? É uma pergunta incômoda, mas necessária, eu acho, para pensar mesmo.